A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho. Na sequência da nossa programação de hoje, e conforme anunciamos na abertura do programa, estamos recebendo prazerosamente o professor Rogério Queiroz, que é professor, cursos de MBA e a todos os outros cursos e treinamentos, palestras que ele costuma fazer para grandes empresas, conforme nós anunciamos na abertura da nossa programação. Muito bom dia, professor Rogério, tudo bem? Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua presença, nos honra muitíssimo aqui a sua presença para conversar com os nossos ouvintes e com os internautas. Bom dia, Pedro, bom dia aos ouvintes. Para mim é uma enorme honra vir aqui no seu programa. Estou muito feliz com o seu convite e muito ansioso aqui para batermos um papo sobre os assuntos que você quiser conversar aí do meu campo de atuação. Como você disse, eu trabalho com treinamentos e trabalho como professor também, dando aula de vendas, de gestão comercial, de negociação e de marketing. Então, estou aqui à sua disposição para conversarmos. Muito obrigado. Deixa eu agradecer já também antecipadamente aqui o envio da pauta, né, que o senhor fez a gentileza de mandar contendo os temas que para nós conversarmos aqui, e eu fico muito grato a essa sua atenção e essa sua gentileza conosco. Então, Rogério, fale-nos um pouco sobre a importância do desenvolvimento profissional e capacitação dos corretores de seguros, claro que é o perfil dos nossos ouvintes, através de cursos e treinamentos, bem como a capacidade ao acesso de todos pela internet. Pois é, nós vivemos hoje na era da cognitividade. Até pouco tempo atrás falávamos que estávamos na era da informação, mas essa era ela já foi ultrapassada. Hoje não estamos mais só na era da informação, é a era da informação com a cognitividade. A cognitividade são as inteligências artificiais, os meios digitais com recursos infinitos que conseguem inclusive prever as nossas necessidades, os nossos comportamentos. E a área de treinamento ela foi impactada por isso. Sabemos que não existe bom vendedor sem atualização. Um bom vendedor ele não consegue vender se ele não conhecer muito do seu produto. E também sabemos que um bom vendedor, e o corretor de seguros ele precisa ser um bom vendedor. Com certeza. Ele não consegue vender se ele não conhecer o produto e se ele não conhecer o elemento de vendas dele, que é o ser humano. Perfeito. O ser humano é um ser extremamente emocional, um ser que demanda atenções, demanda preocupação para que ele se envolva com o processo de vendas, perceba valor na venda e queira comprar aquilo que lhe é necessário. Perfeito. Por vezes, o produto ou o serviço é necessário, mas o cliente não percebe. Então, demanda para o vendedor, para o corretor de seguros, a necessidade de entender a cabeça daquele ser humano. E onde entram aí os recursos atuais? Eu venho da época em que dava treinamentos carregando debaixo do braço um flip chart, que era aquele painel de madeira com folhas grandes e caneta piloto, e o treinamento era feito em cima disso. Depois veio a evolução para o acetato e o retroprojetor. Depois evoluímos atualmente para o computador, mas tudo isso dentro da sala de aula, utilizando as projeções com o computador. Mas hoje o cliente, ou melhor, o consultor de vendas, ele precisa de mais agilidade. Ele não pode se dar o luxo de sair 1, 2, 3 vezes ao mês para fazer um treinamento presencial. Ainda que eu julgue que o treinamento presencial ele sempre será necessário. Mas o acesso à informação hoje ele está na palma da mão. Através do smartphone, você consegue acessar um vídeo e ter uma informação de um assunto. Através de um aplicativo de celular, você consegue baixar informações sobre o produto que você vende, e não só sobre o produto, mas sobre o perfil do cliente. Então hoje, dentro dessa era da cognitividade que eu mencionei, é possível mesclar aquilo que a gente chama de blended, fazer uma mistura dos treinamentos presenciais juntamente com informações desenhadas de forma cirúrgica à necessidade do consultor de vendas, do consultor de seguros, do representante das companhias de seguro que precisam vender os seus produtos cada vez mais tendo um cliente exigente. Sim. Um cliente que por vezes tem dificuldade de perceber a necessidade de adquirir um seguro e ao mesmo tempo não ter que perder tempo com a venda. Perfeito. Então é um desafio hoje que nós temos que atender e que eu percebo muito que minha área, a área de treinamentos, foi impactada. Eu preciso vender treinamentos que são relevantes, importantes, que ajudem e empoderem o vendedor a vender melhor,
mas tudo isso eu preciso de agilidade. Tem uma pergunta que não quer calar. Eu costumo dizer aqui para os nossos ouvintes, os corretores de seguros principalmente, que existe uma diferença entre o vendedor e o consultor de seguros. O senhor poderia nos dar uma ideia qual é essa diferença para que os nossos amigos corretores de seguros, internautas, saibam exatamente por que eu sempre insisto que ele tem que ser um consultor, não simplesmente um vendedor de seguros? Pois é, acho que o nome ele já inspira o caminho, né, do que é um consultor, né? Vamos fazer a analogia com uma consulta médica, com um bom médico, diga-se de passagem, com um bom médico, sim, e aí da farmácia. Você está com uma dor de cabeça, você vai na farmácia e fala, estou com dor de cabeça. E aí o vendedor, o atendente de balcão, se ele não é um farmacêutico, aliás, ele não, mesmo sendo farmacêutico, ele não pode dar consultas, ele vai lá e vai falar para você, ó, ele tem produto A, B ou C, escolhe qual você quer. Se você perguntar um pouco mais, ele vai falar, tal produto está na promoção. É isso que ele se limita a fazer. Quando você vai num médico, o médico pergunta, você fala, estou com dor de cabeça. Ele, um bom médico, pergunta quando começou, como é o tipo da dor, em que circunstância, quanto tempo, vocês têm percepção se tem relação com comida ou não, e aí ele vai pedir exames para depois fazer a sugestão. Então primeiro ele investiga as causas do problema, depois ele supõe qual é o tratamento, e aí ele, mais importante, ele faz o acompanhamento do tratamento para saber se surtiu efeito. Perfeito. Então, fazendo essa analogia com o médico, nós podemos dizer que um bom consultor na área de seguros não é aquele que chega para o cliente e fala, quer comprar seguros? Porque a resposta automática é não. Para todo mundo que lhe pergunta, quer comprar tal coisa? A resposta de defesa, que a maioria de nós usa, é não, obrigado. Então, quando não há um mapeamento de qual é a necessidade, do porquê é importante o seguro para a pessoa, então não tem venda. A venda dificilmente acontece. Um consultor, ele consegue não vender o que ele quer, mas vender o que o cliente precisa. Perfeito. E atender uma necessidade dele. A boa venda é aquela que o cliente sai com a percepção de que ele comprou e que seus problemas foram resolvidos. Perfeito. Então, só o consultor para fazer isso de fato. Me lembro, porque recentemente o senhor teve a gentileza de atender uma solicitação nossa, da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, e nos proporcionou uma palestra simplesmente extraordinária. Obrigado. Foi elogiado por todos, tá? Eu tenho certeza hoje, os corretores de seguros sabem que nós vamos ter reunião, né? Os nossos diretores, nós vamos ter reunião, e com certeza o comentário principal vai ser exatamente sobre a sua palestra no dia que nós tivemos a oportunidade e o prazer de recebê-lo no nosso evento. Muito obrigado. E, claro, todo mundo satisfeito, e eu falei, vamos conversar sobre isso com os nossos ouvintes, com os nossos internautas, e aí então o senhor está aqui para nos fazer essa gentileza. Agora, o senhor fez uma observação extremamente interessante. O paciente, quando ele vai ao médico, o médico pergunta para ele, o que é? Dor de cabeça? Bom, o senhor sente dor? Quando começou? E etc. Na verdade, quem dá o diagnóstico para o médico é o próprio paciente. Exato. Mas é exatamente isso, Pedro. O papel do consultor, nesse caso, semelhante ao papel do médico, é montar o quebra-cabeça. Mas as peças estão com o cliente. É exatamente essa analogia. É isso mesmo, né? Exato. Não falei nenhuma bobagem. De forma alguma. Maravilha. Porque eu costumo falar isso, inclusive em treinamentos. Quando eu vou dar treinamento a qualquer empresa de qualquer ramo, eu não trabalho só com o pessoal da área de seguros, mas setor automotivo, setor de marketing, de vendas em geral. Até por curiosidade, no último final de semana, eu passei, na verdade não foi só o final de semana, foram 4 dias, eu passei naquele parque temático Beto Carreiro World, dando um treinamento de liderança vivencial dentro do parque, em que o nome do curso era a Estratégia de um Líder. E lá ensinamos as técnicas de liderança possíveis e pertinentes a serem aplicadas, fazendo analogia com a rotina de um grande parque temático como é o Beto Carreiro. Sim. Bom, então, nessa questão é importante ficar claro que o cliente, e aí o que eu falo sempre que eu vou dar treinamento, eu digo para as pessoas o seguinte, eu venho aqui trazer informações, mas não significa que eu sou o professor, porque quem sabe da sua realidade é você. Então os professores são aqueles que ficarão sentados durante o curso, vocês já são doutores no que fazem. O que eu vou fazer aqui é provocar reflexões, e em cima da sua experiência de vida, você vai refletir no que você pode ou não pode fazer
para melhorar sua performance. A mesma coisa para o cliente. Nós vamos continuar esse papo extremamente interessante, com certeza. Os nossos ouvintes, os internautas que estão ligados à nossa programação, estão ávidos em ouvirem o que o senhor vai ter para nos falar daqui para frente, que são coisas bastante importantes e interessantes para todo mundo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir um espaço aqui para exibição dos nossos comerciais e voltaremos dentro de instantes. Os senhores estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM, de repente virou mania. Estamos apresentando a grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho. Vamos continuar? Vamos sim. Então, posso perguntar? Pode, fica à vontade. Tá. O que o senhor poderia nos dizer a respeito da contratação de profissionais? E o que implica uma contratação errada? Pois é. Muitas vezes quando eu vou para alguma empresa, recebo a demanda de atender alguma empresa para treinamentos, muitas vezes o que se percebe é que o erro foi na porta de entrada. O erro foi a contratação. Uma pessoa fora do perfil que é necessária e pertinente para aquele tipo de função. Então, pensando na venda de seguros, muitas vezes encontramos aí em corretoras de seguro pessoas que acabaram indo, por uma circunstância da vida, indo para o mercado e encontraram essa oportunidade. Mas se ele não se sente de fato vendedor, se ele não se sente de fato engajado com a causa, e o mais importante, o que faz engajar a causa da venda de seguros é pensar no bem-estar do cliente. Perfeito. É pensar naquilo que vai levar para benefício para ele, se no caso de um sinistro, de uma eventualidade, para ele, para a família dele, ou se for uma venda corporativa, para a corporação como um todo. Enfim, se a pessoa entra para dentro da empresa apenas olhando a comissão que ele pode retirar, é muito provável que essa comissão a cada mês que passa vai ser menor e ele não vai encontrar desejo para realizar aquilo. A pessoa tem que ter inspiração, ela tem que estar envolvida com o trabalho. Não deve ter coisa pior na vida do que alguém entrar para um trabalho e não gostar daquilo que faz, sendo que ela ficará lá 5 dias por semana, 8, 9, 10 horas por dia, vivendo aquele ambiente, fazendo aquilo. Então, esta frustração se reverte, ou melhor, ela se traduz no mau atendimento, na falta de conexão com o cliente. Então, muitas vezes já aconteceram de eu ir para um lugar, fazer uma análise e falar, olha, é o seguinte, aqui se eu aplicar treinamento, o treinamento levará a sua equipe a metade pedir a conta. Então, antes de pedirem a conta, faça um plano de reestruturação de cargos e salários. Contrate uma empresa de RH para, de fato, fazer aí um planejamento de contratação, crie um perfil de vaga para que você consiga melhorar a estrutura da sua empresa. Treinamento, ele é fundamental para todas as empresas, entretanto, ele não é o salvador da pátria. Ele precisa ter um conjunto de ações que a empresa promova para que, de fato, esta empresa mantenha-se saudável no campo da venda, no campo mesmo da parte econômica. Até uma questão até de saber o produto que a empresa que ele vai vender. Quer dizer, esse negócio de dizer que o bom vendedor ele vende farinha como se fosse um saco de areia, isso é conversa fiada. Ele vai ter que explicar, vai ter que dizer que a farinha é de qualidade, pai, tá. Então ele tem que ter exatamente isso, o conhecimento do produto que ele vai vender. Você sabe, Pedro, quando a gente fala de venda simples, porque existe um conceito estudado, inclusive, por um pesquisador americano chamado Neil Heckan, em que ele separa o que é venda simples de venda complexa. Quando a gente fala de venda simples, por exemplo, sem desmerecer quem faz esse tipo de vendas, quem vende uma camisa social para uma camisa de moda esportiva, a diferença não é tão grande assim. Então, a curva de aprendizagem dele é pequena. Então, pode ser que um vendedor que vendia roupa social, em pouco tempo ele se adapte a vender agora a moda esportiva, roupa esportiva. Mas ainda assim ele precisa de um tempo para se preparar. Agora, quando falamos de seguros, em que nós temos apólices extremamente complexas, com coberturas que variam, e elas podem ser inclusive modeladas ao tipo de cliente, ao perfil do cliente, ao tipo, quando falamos aí de venda corporativa, ao tipo da atividade econômica exercida, aí nós falamos de algo muito técnico, em que a pessoa precisa saber o que vai vender e se qualificar muito na parte técnica, senão não tem venda. Só aproveitando o gancho aí, essa sua assertiva é tão verdadeira
que a maioria dos corretores de seguros, trabalham muito com seguro de automóvel. Mas eu vou dizer que é um pouco menos complexo, né? Exatamente, é um pouco complexo, e quem é que tendo o seu automóvel não tendo seguro, sabe a situação que hoje reina no país em termos de trânsito, confusão no trânsito, de acidentes e tudo mais. Se ele não tiver o seguro, ele não vai nunca dirigir o carro dele com tranquilidade. Ele tem que ter uma apólice de seguro, sem sombra de dúvida. Se ele não tiver uma apólice de seguro, eu até me permite dizer, com todo respeito também, seria uma falta de responsabilidade. Sim. Você não pode entender que o camarada vai numa loja, compra um automóvel e sair da loja com o seu veículo sem ter uma apólice de seguro já na saída do veículo, né? Que, inclusive, é o que acontece hoje quando o camarada compra um veículo, tem que mandar uma nota fiscal já com a data da saída do veículo, manda por e-mail para o corretor de seguro, para o corretor de seguro já comunicar à seguradora, porque se acontecer alguma coisa no meio desse caminho, está coberto, a companhia seguradora dá cobertura. Você levantou essa questão, Pedro, se me permite, eu vou puxar um gancho relativo à palestra que tivemos na Câmara Cor. Um dos participantes fez um questionamento, acho que muito válido. Ele me perguntou de quanto em quanto tempo o seu corretor de seguro te liga para fazer a renovação do seguro do seu automóvel. E eu respondi de forma sincera, meu corretor nem me liga, me manda um e-mail faltando 5 dias para o vencimento, dizendo, vai vencer, você precisa renovar. Bom, o que aí surgiu a discussão toda em cima dessa postura? O corretor de seguros que entra em contato com o cliente uma vez por ano, faltando 5 dias para a renovação. De verdade, eu não sou cliente dele. Eu sou apenas usuário daquele canal de vendas. Mas eu não tenho relação afetiva e emocional nenhuma com esse vendedor. Qualquer vendedor que me oferecer um relacionamento melhor neste meio tempo, mais precisamente no mês em que está para vencer a minha apólice de seguro, qualquer consultor de negócios da área de seguros que se aproximar de mim, fizer uma boa oferta, e não precisa ser nem uma boa oferta em questão de preço, mas uma boa oferta baseada em relacionamento, é muito provável que eu migre. Eu confesso que hoje eu mantenho o atendimento com o meu corretor por conta de ser uma pessoa amiga da minha esposa. Agora, não tenho relacionamento nenhum. Qualquer pessoa me levaria embora. Então, eu não sou cliente dele. Eu sou apenas usuário desse canal de vendas. Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Cliente de verdade é aquele que o consultor de vendas consegue estabelecer relacionamento. Consegue ter uma conexão emocional. Porque daí, você fica vinculado à pessoa e não ao produto. Exatamente. Agora, o que é importante acrescentar, se o senhor me permite, que o corretor de seguros, através, por exemplo, da modalidade de seguros de automóvel, ele pode conquistar outras modalidades de seguros, que existem várias modalidades de seguros. Seguro de acidentes pessoais, seguro de responsabilidade civil, existe responsabilidade civil passageiro, existe seguro empresarial, residencial, seguro de excesso, que é auxílio funeral e tudo mais. Quer dizer, se ele ficar bitolado e tendo essa postura que o senhor acabou de nos narrar, que o corretor, 5 dias antes do vencimento, liga para dizer, vai vencer e tal, realmente esse corretor não está com nada. Essa aqui é a verdade. Esse corretor não está com nada. Mas ainda bem que o nosso mercado não é bem assim. O corretor se preocupa, dá atendimento anual e tem que dar realmente, conforme o senhor acabou de assertivar, e, claro, buscando novas oportunidades e possibilidades de novos seguros, contratar novos seguros, aquele cliente contratar novos seguros. Se o cara faz o seguro de automóvel, ele tem que contratar o seguro de responsabilidade civil, não é? Se ele tem o seguro de responsabilidade, demonstra a responsabilidade dele com relação a terceiros, ele tem que contratar também um seguro de vida para ele, um seguro de acidente pessoal para ele, para garantir o futuro da família. Quer dizer, então, tudo isso, na palestra que o senhor fez a gentileza de nos fazer lá na Câmara Cor, realmente os corretores de seguros, o senhor percebeu que todo mundo prestou, pareciam umas corujas, né? Todo mundo prestou uma atenção tremenda, e depois, quando o senhor terminou, aí os elogios vieram depois, e realmente, acho que a pessoa que lhe fez essa pergunta deve ter sido o Paulo Menberg, que deve ter feito essa pergunta que o senhor mencionou. Aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço para o nosso querido amigo Paulo Menberg, que é o diretor executivo também lá de uma organização na Casa Matriz, cujo nome agora, sinceramente, não lembro, né? Nem deveria ter falado, porque eu não lembro, mas de qualquer maneira é um excelente profissional do mercado de seguros. Doutor Rogério,
Temos aqui várias perguntas aqui para o senhor. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu não vou fazer a pergunta agora, porque senão o senhor não vai ter tempo para respondê-la, porque já estamos dentro do prazo estabelecido aqui para o nosso bloco. Mas eu vou deixar no ar. Posso? Pode, claro. O que dizer dos resultados obtidos com a capacitação de profissionais através de treinamentos comportamentais? O senhor vai nos responder essa pergunta logo após a exibição das importantes e úteis mensagens dos nossos patrocinadores. Os senhores estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM, de repente, virou mania. Doutor Rogério, a pergunta que nós deixamos no ar foi exatamente o que dizer dos resultados obtidos com a capacitação de profissionais através de treinamentos comportamentais. Pois é, a gente até passou um pouquinho sobre esse assunto aqui nas nossas conversas. Hoje em dia se faz tão importante, talvez até mais do que saber sobre o produto, é saber sobre a pessoa. É importante saber do produto, sem sombra de dúvida, como já falamos aqui. Mas também não adianta eu saber muito do produto e não saber nada sobre o comportamento humano. Nós percebemos cada vez mais eu acabei de falar no começo aqui, com o advento das tecnologias que vão isolando o ser humano, vão colocando-nos de trás de uma máquina, de um computador, ou na frente de um smartphone, e vão nos afastando das pessoas. Ainda que isso seja a facilidade que esses recursos nos ofereçam, e cada vez mais o ser humano está atrás dessa facilidade, e isso, por consequência, nos leva a um isolamento, a diminuição dos relacionamentos sociais e afetivos até, mas, por outro lado, o ser humano cada vez se faz mais carente desse tipo de relacionamento. Porque, afinal de contas, hoje nós conversamos muito menos presencialmente do que conversávamos há 10 anos. Hoje as coisas são muito mais por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, e nem tanto de forma presencial. Portanto, as pessoas que conseguem, através da sua habilidade de relacionamento, travar bons relacionamentos, elas saem na vantagem em relação a quem não sabe. Então, hoje, os treinamentos comportamentais, eles se fazem fundamentais. Ensinar a uma pessoa ou ajudá-la a desenvolver suas habilidades de relacionamento. De como conversar, de como se portar, de como se preocupar com o outro. São técnicas hoje ensinadas nos cursos, que eu sou um dos tantos que ministram esses cursos. Utilizamos recursos de psicologia, de programação neurolinguística, técnicas de coach para ensinar as pessoas a entrarem em contato de forma plena com outro ser humano. E aí até comentava aqui durante o intervalo, ontem, voltando do curso que eu ministrei lá em Santa Catarina, eu peguei um livro para concluir a leitura dele, é de um pesquisador que ele pesquisou os históricos e a história de um autor americano chamado Napoleon Hill. O livro em questão que eu li é do Jacob Patrick, que chama-se A Lei do Sucesso, o nome do livro. Napoleon Hill foi um pesquisador sobre sucesso, sobre pessoas que fizeram sucesso nos Estados Unidos no século passado. Bom, e no livro o Jacob Patrick conta uma história do Napoleon Hill. Ele conta que lá por volta dos anos 20, anos 30 do século passado, ele conta de um caso que ele acompanhou de um vendedor de seguros novato. Como era novato, não sabia absolutamente nada da venda do produto e de como lidar com seus clientes, os vendedores antigos decidiram aplicar uma peça nele, ou fazer uma piada com ele. Uma pegadinha. Exato, uma pegadinha. Então eles pegaram no histórico de atendimento um cliente que de verdade não era cliente porque nunca havia comprado seguro, mas que todos os corretores da companhia já tinham visitado. E esse cliente sempre expulsava todos da forma mais grosseira e mais rude que ele podia usar para expulsar os corretores de seguro. Era um artista da região. Eles passaram então para o jovem corretor dizendo, olha, vai nesse que a venda é fácil. Ele está pronto para comprar uma ampla carteira de seguros, de produtos de seguros. E o jovem, muito feliz com a indicação, achando que era verdade, foi para lá. Bom, para surpresa dos veteranos, achando que tinham pregado a maior peça naquele rapaz, ele volta algumas horas depois, feliz da vida, agradecendo a indicação, porque de verdade ele vendeu muito para aquele homem. Olha. E aí eles perguntam, como você vendeu para aquele que nós considerávamos o cliente mais difícil da carteira?
E ele disse, horas, ele é artista. Eu cheguei no ateliê dele e ele estava lá pintando um quadro. Quando eu vi aquilo, eu gosto de arte. Eu cheguei lá e fiquei maravilhado com as obras de arte penduradas nas paredes. Eu cheguei e falei, puxa, aqui é um paraíso. Esse lugar é lindo. O que o senhor faz é fantástico. E o homem ficou feliz com o meu elogio. Comecei a perguntar sobre arte para ele. E ele se dispôs a me contar. Quase 1 hora depois de conversa, ele me perguntou, rapazinho, o que o senhor veio fazer aqui no meu ateliê? Ele falou, o que eu vim fazer não importa. O que importa é que eu estou tendo uma maravilhosa aula de arte com o senhor. Falou, continuamos a conversar por mais quase 1 hora. E depois do final da conversa, acho que até por retribuição do quanto eu quis saber dele, ele me perguntou, mas agora eu quero saber, você faz o quê? Ele falou, sou corretor de seguros. E aí o artista falou, então me explica um pouco sobre o seu trabalho. E depois de explicar, ele quis comprar vários produtos de seguro. Essa história, que como eu disse, eu li por acaso ontem, né, na conclusão do livro do Jacob Petro, ele mostra que a relação emocional, ela por vezes suplanta qualquer informação técnica. Se eu souber que o ser humano gosta de quem gosta dele, o ser humano retribui aquele que se preocupa de forma sincera e verdadeira, porque o vendedor da história não estava fazendo teatro, Sim. Ele estava de fato preocupado. Geralmente tendemos a retribuir a simpatia. Até na palestra eu lembro que eu dei um exemplo. Um dos participantes falou, o que fazer, Rogério, numa era em que as pessoas não querem mais contato telefônico? Ele até justificou dizendo, se o teu corretor não liga para você, talvez porque ele tem essa visão de que as pessoas não querem contato. E a minha resposta, que eu repito ela aqui, as pessoas não gostam de gente ligando para oferecer coisas, para vender. Mas o ser humano ainda adora quando alguém liga e pergunta, tá tudo bem com você? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Fantástico. Para esta pergunta, normalmente não tem não obrigado e passa amanhã, ou não tem batida de telefone na cara. Tem no mínimo um obrigado pelo contato. Maravilha. Esse papo com o Dr. Rogério, temos absoluta convicção de que está realmente fantástico para todos vocês que nos acompanham há tanto tempo, há tantos anos, porque não é sempre que a gente consegue ter essa facilidade de trazer um profissional da espécie, digamos assim, no bom sentido, o Dr. Rogério, para nos esclarecer aqui exatamente sobre pontos importantíssimos que o vendedor precisa saber, o consultor precisa saber. Com relação a esse episódio que o senhor acabou de contar, foi aí naquela época que deve ter surgido aquela velha máxima de me engana que eu gosto, é isso? Deve ser qualquer coisa parecida com isso. Boa. Legal. Doutor Rogério, e quanto à guerra de preços? Aquela que conduz à redução da qualidade dos produtos e serviços. Pois é, né? Nós, por vezes, deixamos-nos levar no desespero, às vezes, de bater uma meta, de fechar uma comissão, né? Mas, às vezes, olhando para a comissão que eu quero receber, e muitas vezes que eu preciso receber para honrar com os meus compromissos, muitas vezes o vendedor, o corretor de seguros, ou o vendedor, seja lá de qual área for, ele lança a mão talvez da última estratégia que ele deveria lançar mão numa negociação, mas ele geralmente lança logo no começo, que é o cortar preços. Então, qual de nós já não foi em algum estabelecimento comprar alguma coisa e perguntou, quanto custa isso? E a resposta veio, custa X, mas hoje tem promoção, eu faço por menos tanto. Certo. Ou seja, você nem pediu desconto. Então, a guerra de preços, ela é uma guerra real. Nós sabemos que existe um mercado de pessoas e para todos os produtos e para todos os serviços possíveis, existe um mercado grande de pessoas que compra por preço. Nós não podemos dar as costas para esse mercado. Entretanto, existe também um mercado significativo de pessoas que não compram por preço, mas compram por qualidade. Claro. Compram por atenção e por relacionamento. Uhum. A grande questão é que, por vezes, desesperados em não comprometermos os resultados da empresa, nós trabalhamos na base do menos por menos. Então, eu vou modelar um produto mais econômico, mais barato, por um preço menor, e eu faço dele o meu carro-chefe e saio anunciando para todos. É claro que quem não percebe valor em outro aspecto, o aspecto do relacionamento, o aspecto do atendimento, vai sempre querer preço baixo. Você pode perguntar para qualquer multimilionário
se ele quer desconto naquilo que ele vai comprar, e a resposta vai ser afirmativa. Todos nós queremos desconto. Entretanto, não somos todos que precisamos de desconto. Então, tendo esta visão de que, horas, eu tenho um mercado em que eu preciso realmente acompanhar, é o mercado do preço baixo. Mas eu tenho um mercado muito mais lucrativo, que é o mercado da qualidade do atendimento. Eu dou aula no MBA e atualmente eu estou concluindo a matéria negociação para 2 grupos de MBA. E as aulas são na Avenida Paulista. E eu costumo brincar com os alunos, o prédio da universidade fica na Avenida Paulista, e eu brinco e falo, se vocês atravessarem a rua, vocês vão encontrar uma dessas galerias de lojas de produtos falsificados. Se vocês forem lá, vocês vão encontrar um Rolex, por exemplo, ao valor de R$300. Há um mercado para ele. Pessoas que querem aquela marca por menor preço, ainda que aquele não seja de fato um Rolex. Ao passo que, se fosse verdade que todos estão atrás somente de preço, a loja de Rolex que existe na Paulista, ela teria fechado há muito tempo, o que não é verdade. A loja continua prosperando e vendendo muito relógio Rolex. Ainda temos, graças a Deus, que nós temos mais um bloco pela frente para conversarmos com o senhor, para aproveitarmos a sua experiência aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um break aqui, exatamente, rapidinho, para que possamos exibir as importantes mensagens dos nossos patrocinadores, e nós retornaremos dentro de instantes. Os senhores estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM, de repente virou mania. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Doutor Rogério, criatividade é fundamental. Criatividade, digamos assim, para conservar a tradição e a suficiência. Na sua ótica, profissionais de pouca criatividade podem ser empreendedores? É muito difícil, né? Um profissional que não é criativo ter sucesso. Poder ser empreendedor ele pode, mas talvez ele não tenha o sucesso que quem tem mais criatividade vai conseguir conquistar. Nós conversávamos aqui em off das dificuldades hoje para vários segmentos, né? Antigamente tínhamos uma ferramenta fantástica que era o e-mail marketing. Hoje as pessoas já não querem mais usar isso, até porque o cliente reclama desse tipo de uso. Então, o que fazer para você conquistar clientes novos sem ter uma ferramenta ou sem lançar mão tanto do e-mail marketing que nós falávamos aqui? Entra a questão da criatividade, que você acabou de me perguntar, e entra inclusive o que você acabou de falar do curso sobre mídias digitais, as mídias sociais. Hoje em dia cada vez se faz necessário estar presente no mundo virtual, se posicionando e gerando conteúdo relevante. Então a criatividade caminha por este caminho. Então quanto mais relevante eu for no mercado, quanto mais... E o que é ser relevante? É trazer informações importantes. As pessoas, eu falei que nós saímos da era da informação e entramos na era da cognitividade. Entretanto, a informação é que dá suporte para a cognitividade, para a inteligência artificial. Então, eu preciso ainda gerar conhecimento. As pessoas, cada vez mais, elas são ávidas, não à informação pura, mas à informação que transforma, a informação que ajuda. Então, nós vemos em Facebook, em YouTube, em outras mídias sociais, pessoas sendo relevantes como prestando serviço, dando informações importantes sem cobrar nada em troca. Esse é o grande, talvez é a grande sacada do momento, é você se posicionar numa rede social, dando de graça aquilo que é o teu patrimônio, que é o conhecimento na área de seguros, por exemplo, fazendo-se importante para as pessoas que precisam desta informação, para que estas pessoas não se incomodem com relacionamento virtual contigo. E hoje em dia nós vemos inclusive páginas de captura de mailings, que a gente chama páginas de leads, né, que geram leads, que são pessoas que falam lá no Facebook, por exemplo, olha, eu sei como resolver o problema X. Entra na minha página, a pessoa clica, vai para a página dela e ela fala, se você quer realmente saber desse assunto, deixa o seu e-mail aqui. Então, aí eu consigo gerar, por exemplo, um e-mail marketing em cima de pessoas que querem o meu contato. Porque ela, espontaneamente, ela se cadastrou ali para receber essa informação. Então, essa talvez é a maior sacada que envolva aí criatividade. É eu transformar o meu conhecimento em um conhecimento claro e acessível através das mídias eletrônicas, das mídias digitais.
Nós teríamos aqui uma outra pergunta, mas antes nós gostaríamos que o senhor, por gentileza, fizesse aí um anúncio, vamos dizer assim, sua empresa, seu trabalho, ok, o senhor colocar à disposição o site para quem quiser consultar, por gentileza, fique à vontade. Bom, como eu disse, além de professor universitário, eu tenho também uma empresa de treinamento, especializada em treinamentos, chamada High Mind Treinamentos. O High Mind é a junção de duas palavras em inglês, mas traduzindo é mente elevada. Eu estou também no Facebook, fazendo o uso das mídias sociais para me promover e para mostrar o meu trabalho. Inclusive, seguindo esta linha, oferecendo conteúdo e conhecimento gratuito para que as pessoas entendam a importância de você ter uma boa equipe preparada, a importância de ter líderes lá bem desenvolvidos, que hoje as nossas especializações são, além de desenvolver a força de vendas, desenvolver lideranças e desenvolver também a habilidade de falar e expressar-se em público. No Facebook eu estou lá como Rogério Chelucci. Chelucci vou soletrar, Chelucci. Chelucci, Rogério Chelucci. Vocês me encontram lá e através do meu Facebook também encontram a minha empresa, também no Facebook, a High Mind Treinamentos. E o e-mail? O meu e-mail é rogerio@highmind.com.br. Vamos repetir, o pessoal está desprevenido, não tem caneta na mão, não tem lápis. Agora, acho que agora o pessoal já saiu correndo. Pega o lápis, pega uma caneta e um papel. Repita, então por gentileza. rogerio@highmind.com.br. Eu vou soletrar o High Mind para que vocês saibam achar, inclusive no site, é o nosso endereço de site. highmind.com.br. Vamos repetir, por gentileza? High Mind Treinamentos, HIGHMIND. Amigos corretores de seguros, vocês não podem perder a oportunidade de entrar em contato com o Dr. Rogério para vocês se interarem de mais coisas a respeito do que ele acabou fazendo aqui, apenas uma amostra do conhecimento, da expertise dele com relação ao marketing, com relação ao valor agregado, com relação à criatividade, inovação e tudo mais. Foi um papo realmente extremamente interessante e nós agradecemos exatamente por isso a sua participação, a sua brilhante participação no nosso programa de hoje. Fica o compromisso de o senhor voltar numa próxima oportunidade. Microfone para suas despedidas. Pode contar comigo, porque para mim é um prazer não só falar aqui para os ouvintes, mas estar aqui com o amigo Pedro, obrigado. Que é um prazer. Vocês não sabem como ele tem histórias fantásticas, que ele me conta aqui em off, histórias aí da brilhante carreira profissional dele. Então, para mim é um prazer enorme vir aqui no seu programa e estar com você aqui para a gente bater papo depois do programa também. Muito obrigado. Muito obrigado àqueles que me ouviram. Um grande abraço. A recíproca é verdadeira.